Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui rapidinho para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 15, que fala assim: Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor, nosso Deus, está mandando, e não obedecerem as suas leis e os seus mandamentos que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados. Aí pula lá para o 20. Se vocês abandonarem o Senhor e começarem a praticar maldades, Ele fará cair sobre vocês maldições, confusão e castigo. Aí pula lá para o 27. O Senhor Deus castigará vocês com tumores, como fez os egípcios. Vocês sofrerão úlceras, chagas e coceiras sem cura. O Senhor os castigará, fazendo com que fiquem loucos, cegos e confusos. Ao meio-dia vocês andarão sem rumo, como um cego apalpando o caminho. Vocês fracassarão em tudo, e o que fizerem serão perseguidos e explorados a vida inteira, e não haverá ninguém que os socorra. Gente, o que é aqui? Aqui é o preço da desobediência, ok? Então, como que a gente traz isso, atribui isso para a nossa vida? Se você pegar aqui para ler Deuteronômio a partir do versículo 15, você vai ver que existe ali, Moisés estava citando o preço que o povo de Deus pagaria se eles não fossem obedientes à palavra de Deus. Porque a gente sabe que existe sempre as duas versões, o bom e o ruim. Então, se a gente anda em obediência com Deus, a palavra de Deus e as leis de Deus, a gente não tem a gente não colhe frutos ruins, porque a gente está plantando sementes boas. Mas a partir do momento que a gente deixa de buscar a presença de Deus e a palavra de Deus, e vivemos pelos nossos achismos, pelas nossas próprias convicções, a gente tende a receber o preço da desobediência de Deus. O que a gente precisa ter por conhecimento, tá? Desde o nosso nascimento, a gente já nasce predestinado para os planos de Deus, ok? Porque desde antes do ventre da nossa mãe, Deus foi lá e traçou um plano para a sua vida. Ou seja, você não veio ao mundo por acaso, você veio ao mundo para cumprir os planos do Senhor. Porém, no decorrer do seu crescimento como ser humano e desenvolvimento, você já está em processo para viver os planos do Senhor. Porém, no meio do caminho, você vai ter que precisar abrir a porta para Jesus para poder viver os planos de Deus. Entende? É como se fosse uma etapa da tua vida que fica para trás, ok? E você passa a viver os planos de Deus, você passa a se preparar para viver os planos de Deus a partir do momento que você abre a porta. Porém, voltando aqui para você entender onde eu quero chegar. Tá? Quando você nasce e você começa a desenvolver como ser humano, você tem as escolhas que você faz entre erradas e certas e vai colher os frutos daquilo ali. O que a gente precisa ter como consciência, tá? Que a gente precisa inserir isso dentro da gente e guardar isso dentro da gente. Todas as nossas escolhas, independente ou não de você conhecer a Deus, independente ou não de você proferir a fé por Ele, nós vamos colher os frutos das nossas escolhas. Então, se você escolheu certo, você vai ter bons frutos. Você vai ter resultados, consequências boas. Se você escolheu errado, você vai ter maus frutos, você vai ter frutos amargos, ou seja, você vai sofrer a consequência dos seus atos. Trazendo isso mais para a realidade, vamos sair um pouco mais da metáfora. Se você é uma pessoa que prejudica alguém, que você faz mal para alguém, que você fala mal de alguém, que você faz coisas ruins para alguém, você vai colher maus frutos, porque você escolheu fazer, entende? Então, isso é a lei da semeadura, e essa lei da semeadura, ela acontece independente da denominação que você congrega, independente da religião que você tenha, independente da fé que você exerce em Deus. Isso é a lei da semeadura e vale para todos, sem exceção. Então, todos nós colhemos o que plantamos. Se você lançou sementes boas, se você foi bom para alguém, você vai ter sementes boas. Se você foi mal para alguém, você vai ter sementes ruins, ok? Sabendo disso, a gente vem agora para a palavra, a gente vem agora para Deus. Aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, aquelas pessoas que têm a intimidade com Deus, mas porventura se desvirtuam e começam a fazer maldades, Deus pesa a mão, gente. E Deus pesa a mão de uma forma mais pesada. Por quê? Porque você tem conhecimento entre o bem e o mal.
E você faz, e você tá fazendo maldade mesmo sabendo da verdade. Entende? Independente também de você também não saber da verdade ou não, você também colhe os frutos, que são os frutos amargos, os frutos ruins, as sementes ruins que vocês estão lançando, que vão gerar frutos em algum momento. Então, o que a gente precisa aprender de um todo disso aqui? A gente precisa entender que o preço do pecado é a morte, tá? Essa parte aqui, quando Deus deu pra falar pra vocês, eu falei, eu achei pesada. Só que não é o que eu acho, é o que Ele quer falar. Ele quer justamente chamar a tua atenção. Se você continuar nos caminhos errados que você está tomando, vai haver consequências. A gente precisa entender que as enfermidades, elas são consequências das nossas escolhas. Você hoje, se você foi magoado por alguém, se alguém te feriu, você precisa liberar perdão para essa pessoa. Por mais difícil que você ache. Porque quando a gente libera perdão para alguém, a gente está se libertando, a gente não está libertando outra pessoa. A outra pessoa que te feriu, ela vai pagar as consequências do que ela fez, porque ninguém sai desse plano aqui se não pagar as consequências do que fez, dos atos. Só que você precisa liberar perdão, porque senão vai criar dentro de você uma semente que vai gerar uma raiz, que vai gerar uma angústia, que vai gerar uma dor, que pode vir a acarretar num câncer, que pode vir a acarretar numa doença mais grave. O nosso corpo, ele fala o tempo todo. Então, se você não perdoar quem te agrediu, se você não perdoar quem te feriu, você está se prejudicando. Entende? E ao mesmo tempo, você está criando um pecado contra você, porque você pertence a Deus. Então, libera esse perdão que você precisa liberar para poder você se livrar dessa semente do mal que foi lançado dentro de você e você conseguir viver mais leve, de uma forma mais clean, mais branda, mais equilibrada, entende? Então, libere esse perdão que você precisa liberar, ok? Não deixa criar a raiz que lançaram, não deixa criar a semente que lançaram dentro de você, vai encontrar solo para isso. Rejeita essa semente, você não merece isso, entende? A pessoa que lançou a semente ruim em cima de você, ela tem problema, ela precisa se consertar, é uma opinião dela. Ela está se evidenciando, não é você, você não é o que ela diz, entende? Você é o que você é, a única pessoa que sabe quem você é Deus. Então não absorve palavras negativas, palavras contrárias, palavras de maldição que são lançadas sobre a sua vida. Porque você vai estar infringindo o seu corpo, você vai estar pecando contra o seu corpo. Então libere o perdão que você tem que liberar e segue a tua vida com Deus, segue a tua vida. Começa a buscar a presença de Deus e relacionamento com Ele, se você não tem, entende? Ou se você tem, começa a aprofundar mais esse relacionamento que você vai estar tendo com Ele, entende, gente? Então, a gente não pode permitir que pessoas à nossa volta, palavras lançadas sobre a gente, venham encontrar solo fértil para ter raiz, para ter sementes lançadas nele, venham virar raiz, entende? A gente precisa entender que as doenças, Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente fique enfermo. Porém, Ele muitas das vezes usa dessas situações que a gente escolheu passar. Não é Deus que trouxe o câncer para você, é você que não está liberando perdão. Eu não sei com quem Deus quer falar aqui, mas se é contigo, se está falando contigo essa mensagem, libera perdão. Entende? Já foi comprovado cientificamente que pessoas que têm câncer, pessoas que desenvolvem essas doenças, elas são falta de perdão que elas não liberam, porque elas guardaram ressentimento, elas guardaram raiva, elas guardaram rancor por algum motivo que aconteceu na vida delas. Entende, gente? Libera o perdão. Não atribui para você doenças, enfermidades que não é para fazer parte da tua vida. Sabe? Por mais difícil que seja liberar, libera e segue a tua vida e deixa a pessoa viver a vida dela. Você vai viver a tua vida, ok? E você vai ter o seu relacionamento com Deus e a pessoa ela vai pagar pelo que ela fez, porque Deus vai cobrar dela, porque ela fez mal para você. Só que quem vai cobrar dela não é você, é Deus. Deixa Deus fazer justiça por você. Porque Deus é o amor, gente. Ele nos ama incondicionalmente. Ele não quer que a gente sofra, Ele não quer que a gente passe por enfermidade. Só que as enfermidades são permissivas na nossa vida, porque muitas das vezes a gente só se achega a Deus
por intermédio de enfermidade, por intermédio de fases ruins. Então, Ele permite sim fases ruins na nossa vida para a gente vir a se render e a procurá-lo. Entende? Ele não quer que você vá pela dor. Mas se você escolheu ir por esse caminho, que seja pela dor. Pelo menos você se arrepende, você se cura, você é liberto, você é sarado, tudo de uma vez só. Entende, gente? Então, não entre em desobediência com Deus. Não queira ter essas enfermidades na sua vida. Quando você começar, uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha trajetória com Deus, com Cristo, né, que eu frequentava uma igreja em Copacabana na época, que era da Ludmila Ferber. Eu lembro que eu escutei, né, numa ministração, que as enfermidades, elas são pecados. São pecados, são aberturas, são pecados que você deu, que você gerou, que você absorveu como verdade, você atribuiu isso na tua vida. Então, se hoje você estiver enfermo, não aceita a sua enfermidade. Ah, eu vou comprar um remedinho para poder sarar isso aqui. Não, antes de você tomar um remedinho, antes de você vir a tomar qualquer coisa para sarar a enfermidade que você está, ore ao Senhor repreendendo essa enfermidade na sua vida. Isso não te pertence. Não é comum, não é normal ser enfermo. Entende? Fecha essa porta que foi aberta, essa legalidade que você deu. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo agora toda enfermidade no meu corpo. Sai resfriado, sai câncer, sai tuberculose, sai tudo. Isso não me pertence, eu não quero isso no meu corpo. Começa a rejeitar isso de você. Entende, gente? E começa a entrar em concordância com Deus. Começa a procurar a Deus em relacionamento. Começa a se disponibilizar em querer conhecer mais de Deus na sua vida, atribuindo Deus a ti. Traz Deus para perto de ti. Deus não tem que ficar longe, Deus tem que ficar do lado, Deus tem que ficar perto, Deus tem que ficar encravado dentro de você. Entende? Porque a partir do momento que você é um com Deus e Deus é um contigo, porque Deus age na reciprocidade, então quanto mais você der de você para Deus, mais Deus vai dar dele para ti. Entende? Enfermidade não vai existir na tua vida. Você não vai ficar doente. Vai estar todo mundo caindo de doença à tua volta e você vai ser o único sarado ali no meio. Por quê? Porque você tem intimidade com Deus. Porque o seu corpo está fortalecido, porque o seu espírito está fortalecido. Entende? Porque você busca na fonte o seu alimento. Então você está fortalecido. Entende, gente? O seu relacionamento com Deus é muito importante. Você buscar a Deus em espírito e em verdade, na sua intimidade, na sua individualidade. Busque ao Senhor. Busque a Deus. Crie intimidade com Ele. Crie relacionamento com Ele, que não vai haver espaço para desobediência na tua vida. Você vai andar com Deus, você vai andar de mão dadas com Deus. Deus vai andar de mão dadas com você. Te ensinando, te protegendo, te guardando, te amando ali, porque você vai sentir a presença de Deus perto de ti. Você vai se sentir tão amado por Ele, você vai se sentir tão querido por Ele, que você não vai querer sair do lado dele. Entende? E é um amor que não se explica, é uma proteção que não se explica. Só quem consegue vivenciar isso, que consegue explicar de alguma maneira para poder outras pessoas virem também. Entende, gente? Então não entre em desobediência com Deus. Para não acontecer mortes espirituais, para não acontecer mortes físicas. Porque a consequência do pecado é a morte. Então não queira ir antes do tempo. Não queira ter o seu espírito debilitado. Agregue ao Senhor, busque ao Senhor, insista na presença do Senhor, exerça a sua fé. Entende, gente? É tempo de voltar e se arrepender. É tempo de buscar a presença de Deus enquanto a gente ainda pode achar. Porque vai haver um dia que a gente não vai conseguir achar. Então busque a presença de Deus na sua intimidade, na sua individualidade. Ore ao Senhor. Ok, gente? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.